Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, nossa interpretação, comentário, à Escritura e tradição, como também Escritura e revelação, dando continuidade ao nosso 18º encontro. Aqui nós vamos ver que a palavra que nasceu de uma tradição oral se transforma em tradição escrita. Primeiro vem a tradição oral, depois é fixado numa tradição escrita. O povo de Israel é um povo que era nômade, tribal. O povo nômade não tinha conhecimento de escrita, vivia do pastoreio, do seminomadismo. Quando Israel começa a tomar conhecimento, por exemplo, nós sabemos que o hebraico ele foi instituído mesmo com Davi, na época do rei Davi, 1000 a.C., e existia uma espécie de um paleo-hebraico, né? Uma língua ainda em evolução no hebraico. Sabemos que Moisés foi criado na corte do Egito, sabia o egípcio, era um homem de cultura, mas ao mesmo tempo sabemos que nessa tradição que vinha dos povos nômades, se narra a sua origem, seu conhecimento, tudo se passava por uma tradição de pai para filho, a tradição oral. E ela, aos poucos, em Israel, começa a se transformar em tradição, em escrito, livro escrito, que foi sendo desenvolvido durante a época de Moisés, em 1250, até o século II, embora não seja mais o hebraico, nós vamos ver textos em gregos, que vão constituir a compreensão do livro, da Escritura. Então vamos ver que a redação escrita da Palavra de Deus, essa redação escrita se faz Escritura. Sempre que Deus fala aos homens, os homens são destinatários daquilo que Deus diz, a sua palavra, a palavra de Deus, assume o feitio de palavra humana. Os homens, para compreender o que Deus fala, Deus tem que falar em palavras humanas, porque se ele falasse em outras palavras, os seres humanos não entenderiam. No povo eleito do Antigo e do Novo Testamento, a fé era tão viva que Deus não só entregou a sua palavra, a forma de palavra humana, se comunicando aos seres humanos para que os seres humanos entendessem a revelação, mas fez com que esta palavra humana ficasse gravada numa escritura, fosse escrita, também humana. O testemunho dos escritos do Antigo Testamento. Nós vamos ter 2 encontros sobre isso. O Antigo Testamento transmite-nos os mais remotos testemunhos sobre a fixação escrita da Palavra de Deus, juntamente com a pregação do Decálogo. Na versão eloística, nós temos a versão javista, a mais antiga, século X, a versão eloísta, século IX. A versão eloísta é aquela versão, quando se fala o nome de Deus, coloca Elohim. A tradição javista, sempre quando pronuncia sobre Deus, o chama de Javé, javista. Então, javista está ligado a Javé, eloísta a Elohim. Versão eloísta.
Então, na versão eloísta da revelação dos mandamentos, nós encontramos em Êxodo 24, versículo 3, esse texto é um texto eloísta, encontramos também a advertência. E Moisés escreveu todas as palavras de Javé. Moisés escreveu. Aquilo que Deus falou foi escrita por Moisés. Êxodo capítulo 24, versículo 4. O mesmo diz em Êxodo capítulo 34, versículo 28, sobre o outro antigo resumo da lei a nós transmitido por Êxodo 34, versículo 10 a 26. Não percebemos claramente qual seja aqui o sujeito ativo, se Javé ou Moisés. Foi Deus que escreveu ou foi Moisés que escreveu? Vamos ver. Talvez no início se tratasse de Javé. Uma vez, porém, feita a atual redação do texto, quando o texto foi escrito, devemos pensar antes em Moisés. Na verdade, temos no Antigo Testamento uma tradição segundo a qual o próprio Deus teria escrito o Decálogo em tábuas de pedra. Então aqui, quem escreveu foi Deus, em paleo-hebraico. Deuteronômio capítulo 14, versículo 13, Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Mas aqui nós estamos na tradição deuteronomista. Não é mais eloísta nem javista. Se aqui se dá um passo adiante na evolução histórico-religiosa, temos que levar em conta a tradição segundo a qual, ao tempo da conclusão da aliança, já um texto da lei tinha sido posto por escrito. Não existe nenhuma objeção histórica contra essa tradição. Ao contrário, confirma-se ela pelo conhecimento que hoje temos dos usos e costumes do Antigo Oriente. Vamos ver como era no Antigo Oriente. Neste particular, não nos deve causar estranheza o testemunho do uso da Escritura. Sabemos que no século XIII a.C., nas religiões siríaco-palestinense, não só se fazia uso da escrita hieroglífica egípcia. A escrita hieroglífica egípcia nasceu no ano 3000 a.C., como também do alfabeto cuneiforme da Babilônia, que nasceu há 4000 a.C. Nós vemos esse paleo-hebraico no ano 1250 a.C. Nós vemos a invenção do hebraico, como texto escrito em Davi no ano 1000. Então, nós devemos levar em consideração isso. Então, nós vemos que esses testemunhos da época das regiões siríaco-palestinenses, século XIII, nós encontramos estas escritas. A egípcia hieroglífica e a cuneiforme da Babilônia. Mas, além desses, existiam dois outros tipos de alfabeto. O alfabeto cuneiforme, encontrado nas escavações ugaríticas, e o alfabeto linear fenício. O inventor mesmo da escrita foram os babilônios, foram na Suméria, ali na Mesopotâmia, com o escrito cuneiforme. Data mais ou menos 4000 a.C. Ademais, o Decálogo aparece na tradição bíblica como expressão da aliança, base para a aliança entre Javé e Israel. No Oriente desta época,
toda aliança se concluía sobre um texto contendo a formulação das obrigações a que se submetiam ambas as partes, o contratante e o contratado. No Oriente Antigo, as alianças faziam-se quer entre parceiros iguais, quer entre o rei e seus vassalos. Neste último caso, um ato gracioso era dado pelo rei, pelo qual este garantia ao vassalo o conhecimento da sua condição. Assim, tomando como exemplo, a aliança do Sinai é, da parte de Javé, um ato gracioso, pelo qual Javé o conhece, no caso, Israel, como seu vassalo, como povo propriamente seu, como propriedade sua. O texto em que foram formuladas as obrigações a que se obrigava Israel tem o nome de Decálogo. As 10 palavras. Era pré-requisito essencial que tais textos de aliança se pusessem por escrito. O contrato começa a existir através do texto escrito, desde que o rei toma o documento, mune-o com seu selo, bate o seu selo e o entrega ao vassalo. Antes, o texto deve ter sido dado a ler ao vassalo que o aceita sob juramento. Por isso, assim, podemos entender o texto de Êxodo, capítulo 24, versículo 7, onde Moisés tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu. O que o povo respondeu? Faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Aqui sela a aliança. A aliança tem 2 lados, senão seria um despotismo. Depois criaram as alianças orientais, a obrigação de colocar o documento no santuário, aos pés da divindade, de mediante a leitura metódica e regular do texto, zelar para que as obrigações contraídas não ficassem esquecidas e fossem levadas ao conhecimento das gerações futuras. Temos menção disto, em termos da tradição bíblica, no texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 a 13, versículo 24 a 28. Dessa maneira, a vida religiosa e moral de Israel foi, desde o começo de sua história, dirigida e animada por um texto escrito, nascido no Decálogo. Isto não impediu que, na história posterior de Israel, houvessem fases em que o texto escrito perdesse sua influência sobre a vida do povo, caindo no ouvido. Eis porque nos livros históricos posteriores lemos, segundo o livro de Reis, capítulo 22, versículo de 8 a 13, e segundo o livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 14 a 21, que sob o reinado do piedoso rei Josias, em 622 a.C., por uma ocasião em que se fazia a restauração do Templo de Jerusalém, foi encontrado o livro da lei, foi encontrado o livro do Deuteronômio, que vai ser depois unido à tradição javista, à tradição eloísta, porque a tradição sacerdotal só vai entrar depois do pós-exílio da Babilônia. A literatura deuteronomista, de Deuteronômio, faz repetidos apelos à lei escrita. Deuteronômio, capítulo 28,
versículo 58, versículo 61, Deuteronômio capítulo 29, versículo 19, Deuteronômio capítulo 30, versículo 10, Josué capítulo 8, versículo 31 e 34 e capítulo 23, versículo 6. Ou pressupõe a sua descoberta. Deuteronômio capítulo 17 e 18, a descoberta do livro de Deuteronômio no templo. No tempo pós-exílico, agora tem a literatura sacerdotal, era já pacífico que a lei existia por escrito. Esdras, vindo de Babel para Jerusalém, traz consigo um rolo da lei e o lê. Esdras capítulo 7, versículo de 1 a 26. Notar especialmente o versículo 14, que diz: a lei de teu Deus que está em tuas mãos, fazendo referência ao texto escrito. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículo 13 a 15, cita a coleção de escritos feito por Neemias e Judas, o Macabeu. A literatura pós-exílica acusa a dependência do autor para com os primeiros livros bíblicos. Se nos Salmos do pós-exílio da Babilônia é cantada a lei que alegra o coração e ilumina os olhos, Salmo 19, versículo 8, que é um salmo do pós-exílio da Babilônia, nós temos salmos antes do exílio da Babilônia, nós temos salmos escritos no exílio da Babilônia, e nós temos os salmos escritos depois do exílio da Babilônia. Os salmos escritos depois do livro da Babilônia canta a lei que alegra o coração e ilumina os olhos. E é elogiada a meditação da lei, Salmo 1, versículo 2. É o que se deve pensar em termos de um texto escrito. Somente assim pode ser entendido o Salmo 119, teologicamente tão rico. A Torá é, portanto, a revelação posta por escrito. Aquilo que é tradição oral se transforma em tradição escrita. A tradição já vista, oral, se transforma em tradição escrita, século X. A tradição eloísta, de Elohim, Senhor, se torna tradição escrita no século IX. A tradição oral se torna escrita. O Deuteronômio foi descoberto no Templo de Jerusalém, na reforma do templo. A tradição sacerdotal veio com os sacerdotes no pós-exílio da Babilônia. Mas não se trata aqui apenas de palavra revelada de Javé. Também quanto à sua palavra, operando na história, já desde os tempos mais remotos, se atesta que algo foi escrito para lembrança. Ainda mais o ser humano tem facilidade de esquecer. Por exemplo, vivemos um tempo hoje em que os jovens esqueceram o que significa a guerra. Eles não viveram a guerra e já esqueceram. Mas aqueles que viveram a guerra jamais esquecerão as atrocidades. E por não ter memória histórica, as pessoas acabam repetindo os erros da história. A história é pedagoga para não repetirmos os erros do passado. É o que acontece com o fato da guerra de Israel contra os amalecitas durante a peregrinação do deserto. Êxodo, capítulo 17, versículo 14, que é um texto já vista. Foi compilado no século X. Numa tradição posterior, lemos que Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. Depois nós vamos continuar, porque o tempo já está bem adiantado, sobre essa parte do texto que era oral, se torna texto escrito se vira escritura, como nós estamos vendo hoje. Deus fala
e se deixa revelar em palavras humanas e escrita humana. E nessa escrita humana, nesse texto que é escrito em caracteres humanos, se revela o Deus de Israel a todos nós. Então, é um texto sagrado. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.